Muito bom dia, meus amores, minhas maravilhosas, minhas semeadoras. Para vocês homens que também nos assistem aqui no canal, bom dia. Que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana incrível, que o Senhor esteja presente em cada detalhe e que hoje você se lembre do Senhor, você caminhe com Ele, você queira estar na presença dEle. Então eu vou fazer uma oração para nós abrirmos o nosso devocional. Afinal de contas, eu aprendi que a oração, no começo de um devocional, no começo de uma célula, no começo de uma, não, vamos dizer assim, né? De uma união entre irmãos, nós temos que orar e pedir o discernimento do Senhor, para que aquilo que eu esteja falando aqui, você também possa entender através do Espírito Santo. Então vamos lá. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por este dia maravilhoso. O Senhor que é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, o Rei dos Reis, Pai. Eu agradeço por me colocar nesta manhã, Pai, com vida. Eu agradeço pela família que eu tenho, agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo esse café com cacau. Pai, que o Senhor fale através de mim, que a sua palavra possa ser compreendida, que as sementes que forem lançadas através desse devocional cheguem em mais e mais pessoas, para que mais pessoas queiram estar na sua presença, queiram ter intimidade contigo e queiram viver contigo, Pai, e buscar a sabedoria de ti, que é a sabedoria verdadeira e a sabedoria eterna. Pai Celestial, que o Senhor abençoe a semana dessas pessoas, para que nelas possam ter bênçãos, para que possam ter alegria, para que possam ter paz. Que o Senhor afaste todas as pessoas que são ruins para essas pessoas e que aproxime toda aquelas que são boas. Que o Senhor abra caminhos e os ilumine, Pai, e que as pessoas possam reconhecer aquilo que vem do Senhor e possam discernir aquilo que não for, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, paz e alegria para lidar no dia a dia, Pai. São essas as coisas que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu estava lendo a Bíblia e ali em Colossenses, inclusive é um livro que eu estou gostando de ler, falou algo sobre a sabedoria. Eu falei, eu preciso levar isso para o meu pessoal do devocional. Porque muitas das vezes nós ficamos buscando a sabedoria em tudo, né? E, gente, isso é ótimo, isso é perfeito. Tem que ser assim. Até coloquei aqui que como que funciona. Muitas das vezes nós buscamos em livros, cursos, conselhos, e tá certo, tudo isso é válido. Mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem do Senhor, é aquela que está em Cristo. E eu sou prova viva de que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu comecei a viver com Ele, e eu comecei a perguntar em oração as coisas, eu comecei a pedir sabedoria, pedir discernimento. Senhor, ilumina a minha mente. Tudo foi ficando muito claro. E todas as coisas ficaram mais fáceis de ser compreendidas, tanto as terrenas, principalmente as espirituais. Então eu vou ler para vocês as passagens que estão em Colossenses, no capítulo 2, de versículos de 1 a 4, que diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para o que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para que conhecimento do mistério de Deus, e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eu li devagarzinho e pausadamente para que vocês possam compreender essas palavras. Mas é que eu anotei algumas explicações. Porque aqui Paulo nos lembra que a fonte suprema da nossa vida deve ser Cristo. Quando nos aproximamos dele em oração e palavra, o Espírito Santo revela estratégias de discernimento e direção que o mundo jamais poderá oferecer. Agora eu preciso compartilhar com vocês experiências agora que vem acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa que antigamente eu não dormia bem. Deitava na cama, gente, parecia que, eu não sei, parecia que ia pra uma maratona. Simplesmente eu não conseguia dormir bem. Não conseguia dormir, não conseguia completar as noites, eu tinha muita insônia, era terrível. E eu não tinha foco em nada, eu não conseguia sentar e fazer uma coisa ali, pelo menos por, sério, 20 minutos. Olhem a situação. E eu não sei se vocês se observam e como é o foco de vocês. Porque vocês conseguem ficar 20 minutos sem olhar no celular e fazer uma única coisa, e sem pesquisar outras coisas, sem pensar em outras coisas, sem falar com outras pessoas, simplesmente focado em uma única coisa. Gente, eu ouvia falar disso, eu pensava, ai, bem capaz, claro que eu fico. Não ficava. Foi aí que eu comecei a ver que eu não conseguia parar 20 minutos para fazer uma única coisa.
Eu tinha que fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, não concluía nada e não fazia nada bem feito. Tudo isso porque eu não estava caminhando com o Senhor, porque a minha sabedoria não estava conectada a Ele de verdade, porque eu não estava vivendo essa intimidade com o Senhor. Mas a partir do momento em que eu comecei intencionalmente buscar ao Senhor e meditar na palavra, e quando eu digo meditar na palavra é passar tempo com o Senhor. O que eu comecei a fazer? Vocês sabem que eu faço meu devocional sozinha, então eu acordo todos os dias, eu faço uma oração. Peço ao Senhor sabedoria e discernimento. Peço para que Ele tire a venda dos meus olhos, para que quando eu for ler a Bíblia, eu tenha um pouco mais de entendimento. E eu comecei a fazer isso já faz um tempo, já faz uns meses. E conforme eu fui lendo, eu fui aprendendo, eu fui conhecendo, no começo é difícil, você mal entende o que está acontecendo. Mas conforme você vai dedicando o tempo ao Senhor, você vai falando o que você quer, você vai conversando com Ele, Ele vê a sua real intenção do coração. E aí Ele começa a abrir as portas para que você possa ter entendimento. A partir do momento que eu comecei a caminhar com o Senhor, e eu comecei a querer estar com Ele de verdade, com certeza Ele sabe que o que o meu coração deseja, que é caminhar com Ele, quer viver com Ele, quer conhecer mais dEle. E então Ele foi me entregando. E o que eu digo entregando, eu comecei a dormir muito melhor. Hoje eu consigo deitar e dormir uma noite inteira. São raras as vezes em que eu fico acordando por preocupações, ou porque tem algo na minha cabeça, ou porque algo está me tirando a paz, ou qualquer tipo de coisa. A única coisa que ainda me levanta de madrugada é o meu filho, mas isso ainda não consegui resolver. Mas eu creio que vai dar certo. Ele tem 3 anos, vai melhorar. Em nome de Jesus vai acontecer a hora em que ele vai dormir uma noite inteira. Mas por enquanto, inclusive amigas mulheres, quando vocês ficam com desculpa, ai, não consegui levantar cedo porque meu filho me chamou à noite. Meu filho me chama de 4 a 5 vezes à noite. Mas às 5 da manhã, eu levanto. E isso foi o que me trouxe até aqui. Isso foi o que tem me transformado. Isso foi o que restaurou meu casamento. Isso foi o que transformou a minha vida de verdade, de dentro para fora. A minha renúncia, o meu desafio, o meu propósito, aquilo que eu coloquei para fazer todos os dias e eu não deixo de fazer. Porque tudo aquilo que você fala que vai fazer e você não faz, isso gera em você frustração. E aí você não consegue concluir mesmo. Você começa um negócio, para na metade, começa um negócio, para na metade. E assim vai, você não faz nada, não realiza nada, e vive frustrado, vive triste, vive preocupado, totalmente sem propósito, não sabe o que está acontecendo na sua vida. Então agora, estou falando abertamente e claramente, é isso que está acontecendo na sua vida. Você não está dando foco para o que tem que dar. Você não está concluindo as pequenas tarefas do seu dia, que é acordar sem ficar fazendo uma soneca, que é fazer o seu tempo com Deus de verdade. Se tiver que acordar 1 hora antes, 20 minutos antes, 10 minutos antes, faça. Para de dar desculpa. A desculpa que você dá é a pedra no teu caminho para você não alcançar o próximo nível da sua vida. Então que hoje nós possamos buscar a sabedoria de forma clara, de forma objetiva com o Senhor. Então eu anotei algumas coisas para que eu não fugisse tanto aqui do nosso devocional. E nessa carta para os cristãos que Paulo escreveu, que são os cristãos de Colossos, uma cidade na Frígia, Ásia Menor inclusive, lá que é enfrentado falsos ensinos misturados com filosofias humanas, tradições religiosas e miticismo. Aqui fala de milésimos anos atrás, mas nós podemos trazer para o nosso tempo. No nosso tempo acontece muito isso. As filosofias humanas, um monte de gente que quer dizer isso, que quer dizer aquilo, pessoas que não buscam a real sabedoria no Senhor. Então muitos estavam sendo confundidos, assim como nós somos hoje, acreditando que havia sabedoria oculta fora de Cristo. Por isso Paulo escreve de forma pastoral e firme, lembrando que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Ele queria mostrar que a verdadeira plenitude não estava em filosofias, mas na união com Cristo. Então o que eu falei com vocês até agora? Dedicação ao Senhor. Querer ter intimidade com Ele, é isso que vai te trazer a real sabedoria. A nossa vida mudou aqui em casa, nosso faturamento da empresa cresceu, nossos sonhos estão sendo realizados. Que inclusive até o final do ano vocês vão me ver realizar muitos sonhos, que eu vou contando ao decorrer do tempo, que só aconteceram quando nós demos a caminhada com Cristo, quando nós demos o primeiro passo confiando somente nele. É a linha do milagre, é caminhar com Cristo, é confiar em Cristo, é agradecer por tudo aquilo que ainda vai acontecer como se já tivesse acontecido. Então aqui isso nos lembra que a união em Cristo vai fazer você entender e ter sabedoria. Então a sabedoria
ela não vem do mundo, mas ela vem de Cristo. Enquanto a filosofia humana pode ser vazia e enganosa, que é o que está acontecendo hoje, o que o inimigo faz? Ele coloca muitas distrações no nosso dia a dia, na nossa vida, músicas com letras profanas e terríveis, que vão ali, você fica escutando. Gente, o sertanejo universitário é algo que eu ouvia muito, mas só fala de traição, de gente que sofre, de coisa triste, te leva o tempo inteiro a pensar bosta, pensar porcaria, desculpa o palavreado. E aí você começa a achar que a tua vida é desinteressante, teu marido não é tão legal assim, a tua esposa, ela é meio sem graça, né? Essas músicas fazem isso e você precisa ter a intenção e prestar atenção nas letras. É esse tipo de coisa que você quer pra sua vida? Esse é o tipo de coisa que você quer tocar dentro do celular para que os teus filhos escutem e sigam esses caminhos? Vocês sabiam? Descobri na célula esses dias. Gente, como é maravilhoso participar de uma célula, de um estudo bíblico. Façam isso. Se tiver oportunidade, ou então busquem as oportunidades. A gente aprendeu que o gestor do nosso mundo é o inimigo, é Lúcifer. E Lúcifer, ele era o rei do louvor lá no céu. Então, o que ele faz aqui na Terra? Ele é o rei dessas músicas que nós escutamos. Olhem só que péssimo. E por isso nas igrejas, por que começam com louvor? Tem 30 minutos de louvor antes, mas o louvor com a palavra maravilhosa, com letras maravilhosas, exaltando o nome do Senhor, porque dessa forma nós convidamos os céus para descer na terra, para estar naquele ambiente, para que naquele ambiente o gestor possa ser o Senhor. Gente, eu preciso dizer que enquanto eu falava isso para vocês, meu corpo arrepiou. Foi como se eu sentisse assim que o Senhor desceu aqui e falou, é isso. Desculpa, mas eu senti mesmo. Como se ele falasse assim, é isso. Na hora, meu corpo arrepiou assim inteiro. Porque é isso, gente, o louvor, a boa palavra, a sua oração é o convite para o Senhor estar com você. Porque Ele não está aqui regendo o nosso mundo, o inimigo é o dono dele. Mas quando você convida o Senhor, quando você dobra os seus joelhos e quando você ora, ali está o Senhor. Não perca essa oportunidade, por favor. Não deixe que essa vida vazia e enganosa do mundo te leve para as trevas. Cristo é o tesouro da verdadeira sabedoria. O coração precisa estar firmado no amor. Lembra o que falou na Escritura? Por que firmado no amor? Porque Cristo era amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo nos amou e entregou a própria vida. Mesmo sendo Deus, ele sofreu. Ele deixou ser humilhado, abatido, tudo aconteceu com ele. Mas ele em momento algum desistiu, em momento algum ele negou o Senhor. Que você hoje possa ter a força que Cristo teve, que você possa aprender a amar como Ele. Em minhas orações eu peço para o Senhor para que eu tenha empatia pelas pessoas, para que eu tenha amor como Ele amou, para que eu ame o próximo como Ele gostaria que eu amasse. Que hoje você possa orar dessa forma, porque você vai facilitar a sua vida em muito. Porque às vezes acontecem coisas no seu dia a dia que ao invés de você ficar com raiva, ou ficar triste, ou frustrado, ou preocupado, você vai entender. Essa pessoa está tentando ser feliz, essa pessoa está fazendo o que ela... Não se importe com os outros de verdade. Busque em Deus a paz interior, porque aí você vai entender todas as coisas. Quando algo de ruim te acontecer, você dobra o seu joelhinho, pede para que o Senhor te dê clareza, para que isso seja uma lição e não algo que vai te frear, que vai te parar. Se você fizer isso, vai ser transformador na sua vida. E aí, terceiro ponto, a verdadeira sabedoria nos protege contra o engano. Então, o apóstolo Paulo adverte que aqueles que têm Cristo como fonte não serão enganados por discursos persuasivos. Nesse mundo, o inimigo controla muitas pessoas. Os discursos das pessoas estão cada vez melhores, as pessoas estão estudando e fazendo oratória. E, infelizmente, muitas dessas pessoas, às vezes, elas são guiadas pelo inimigo. Às vezes porque querem, sabendo disso, e muitas, às vezes, até sem entender. Porque as pessoas, elas têm muita sabedoria, mas não a que vem de Cristo. E aí elas começam a inverter as coisas. Por quê? Porque elas vivem nas distrações desse mundo. Elas estão preocupadas com outras coisas e não com a sabedoria de Deus. Então que hoje você possa buscar o conhecimento que vem do Senhor, alinhado ao conhecimento que nós temos que buscar aqui sim, mas sempre perguntando ao Senhor se isso é verdade, se isso é certo, pedindo sabedoria, discernimento e para que Deus tire a venda dos teus olhos, para que você possa entender aquilo que você está consumindo.
Aqui em casa é algo que eu vou contar pra vocês. Nós tínhamos 5 televisões, numa casa com 2 pessoas e uma criança que vive aqui. E mais o nosso Gaelzinho. Mas, você acha que precisava de 5 televisões? E eu vou falar algo também pessoal de quando eu conheci o Guilherme. Todos os dias ele começava o dia vendo o jornal. Um monte de desgraça. Quando terminava, que ele saía do café da manhã que ia trabalhar, ele já começava o dia pilhadaço. Porque o mundo tá assim, o mundo tá assado, tudo tá acontecendo, aquela coisa louca. E ele já ficava estressado logo cedo. Óbvio, porque ele se alimentou de tudo aquilo. Aí entrava no carro, ligava o som, aquela música que tá traindo, que tá não sei o quê, coisa doida. Ivete Sangalo, a minha sorte grande foi você cair do céu, meu anjo querubim. Sabe o que é o anjo querubim? É Lúcifer. Ele era o anjo querubim lá do céu. Aí ele caiu na terra, a bonitona fez essa música e todo mundo escuta, achando que tá tudo bem. Você tá convidando o inimigo a viver dentro da sua casa. Preste atenção no que você tem consumido. Pare de ouvir música porcaria. As televisões aqui em casa, hoje tem 3. Uma nunca é ligada, inclusive, acho que eu vou doar, vou vender, vou achar o que fazer com ela. Nós não ligamos. Ainda temos a TV porque nós colocamos para as crianças historinha bíblica, musiquinha para eles, mas tudo que esteja envolvido nisso para alimentar a cabecinha deles com coisas boas. E eu e meu marido, nós não assistimos TV. O tempo que nós estamos juntos, nós estamos nos comunicando, debatendo ideias, conversando sobre sabedoria, trazendo algo interessante. E se nós ligamos a TV, é para ver um podcast interessante, ou é para assistir algo que na nossa mentoria, nós fazemos mentoria de alta performance e inteligência emocional, inclusive, que é muito importante, gente. Nós temos que estar constantemente aprendendo. E aí lá eles indicam algum filme que tem algo que vai trazer isso para que nós possamos destrinchar e enxergar com uma forma mais leve. Ainda existem filmes bons, então, para algumas coisas ainda serve. Mas assim, vou ser bem sincera, a gente liga a TV para eu e o Guilherme assistir um filme a cada 3 meses. E isso foi transformador, porque agora a nossa cabeça ela está firmada naquilo que nós queremos ver intencionalmente, para sabermos aquilo que nós estamos consumindo. Então a mensagem de hoje nada mais é do que um convite para que você possa tomar cuidado com o que você tem assistido, para que você possa ter um tempo com Deus e buscar a sabedoria que vem dele, e para que você possa ter clareza de tudo que eu te trouxe aqui. Eu entrei em pequenos assuntos e rápidos, mas um dia eu falo com mais conhecimento, porque eu também quero buscar mais para trazer para vocês sobre a gestão desse mundo. Para que vocês entendam que o mal que acontece nesse mundo não é por causa de Deus. Deus não corrige, Deus não pune ninguém. Mas o inimigo, que é o príncipe desse mundo, ele tá aqui para fazer um monte de coisa e para te distrair, para te levar cada vez mais pro buraco, para te fazer cavar o fundo do poço sem que você perceba, até que você chegue lá embaixo e não tenha forças para subir. Mas hoje eu tô aqui para te convidar, amiga, para viver com o Senhor de forma intencional, para não desistir, para ser forte, para não desistir de dobrar o seu joelhinho e orar. É isso que vai te fortalecer. Então essa é a mensagem de hoje. Acho que eu falei um pouco mais duro até com vocês, mas é porque eu acho que tem que ser assim. Eu nunca aprendi as coisas vindo com uma palavrinha leve, vindo alguém me dizer e dar um tapinha nas costas. Não, eu precisei de gente me puxando, gente falando, vamos, vai. Meu marido, inclusive, é uma pessoa dessa. Que lá no começo eu ficava, meu Deus, que cara chato, fica enchendo meu saco. Fica, que bom que ele é assim. Hoje eu agradeço, Senhor, que bom que o Senhor colocou esse homem na minha vida. Porque se não fosse ele me impulsionando a ser melhor, eu não seria quem eu sou hoje. Então, se hoje você acha a sua mulher chata ou seu marido chato, para de reclamar. Deus colocou essa pessoa na sua vida para que você fosse uma pessoa melhor, para que você pudesse olhar para dentro de si e buscar algo que estava no seu interior adormecido. Hoje eu descobri que eu sou uma mulher comprometida, bem posicionada, uma mulher alegre e feliz, mas que quer ser mais inteligente, que quer buscar conhecimento, que quer estar aqui ensinando outras pessoas. Eu descobri que eu amo fazer isso, mas para que isso acontecesse, eu tive que olhar para dentro de mim, eu tive que ver tudo isso que existia dentro de mim, porque até então eu não via. Eu pensava só que eu era uma menina super legal, influente, olha que bacana, mas não, eu não era só isso. Tinha muito mais dentro de mim e tem muito mais dentro de você. Mas você precisa buscar com intencionalidade. Você precisa ser humilde e ser uma pessoa ensinável para que quando alguém exorte você, para que quando alguém te incomode, você receba isso de forma objetiva. Você receba isso com amor e não pensando que essa pessoa está só te incomodando. Olhe para dentro de si, eu posso melhorar? Bom, posso. Então receba isso como uma pessoa ensinável e com humildade.
e você vai viver o renovo na sua vida. Então hoje foi até uma aula de inteligência emocional aqui, né? Foi bacana o nosso Café com Cacau. Então eu te convido a estar presente em todos os Cafés com Cacaus, porque eu vou trazer a palavra, mas vou trazer um pouco de tudo aquilo que eu aprendo e tudo aquilo que transformou a minha vida. Mande esse vídeo para uma pessoa, coloque o sininho ali, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos conteúdos e siga o nosso canal. Eu amo você e desejo o melhor para a sua vida. Que Deus seja o seu Senhor a partir de hoje, a partir de agora. Até a próxima.